Bem, pessoal, mais uma vez bem-vindo ao Física em Toda Parte. Esse é o primeiro vídeo de uma série de aulas falando sobre termologia. Bem, termologia é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados a calor e temperatura. Eu já deixo uma pergunta então para vocês. Pessoal, será que calor é igual a temperatura? Essa é a pergunta que eu tenho. Aí eu já deixo outra aqui também. Será que existe alguma relação entre calor e temperatura? Será que calor e temperatura eles estão relacionados de alguma forma? Responde aí nos comentários. Bem, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, curte nossos vídeos. Se tiver algum amigo aí que estiver precisando desse tipo de conteúdo relacionado à física, seja na escola, seja para o Enem, seja para fazer prova de concurso, leva esse conteúdo até ele, tá bom? Compartilha esse vídeo e deixa aí nos comentários essa resposta. Bem, antes de responder se calor é igual a temperatura, eu vou apresentar para vocês a termometria. Termometria é a parte da física que estuda os termômetros. Mas, pessoal, o que é um termômetro? Bem, essa é outra pergunta que eu tenho a fazer aqui a vocês, tá bom? O que é um termômetro? Bem, o termômetro, pessoal, é um instrumento usado para medir temperatura. Isso aqui é um termômetro, tá bom? Eu vou apresentar dois tipos de termômetro para vocês, um termômetro analógico e aqui um termômetro digital. Aquele tipo de termômetro que na época da pandemia, quando a gente entra na escola, entrar nas lojas, tinha que medir a nossa temperatura para saber se a gente estava com febre ou não, tá bom? Bem, termômetro é um instrumento usado para medir temperatura, mas o que é temperatura, pessoal? Vejamos só, nós sabemos que todo corpo ele é formado por átomos e moléculas. E se eu coloco um termômetro próximo desse corpo, ele vai medir a temperatura do corpo. Suponha, então, que ele marca aí 20 graus Celsius. O que é que acontece, então, se eu fornecer calor a esse corpo? Eu vou ilustrar isso com essa figura. Vamos lá. Por exemplo, se eu jogo calor nesse corpo, o que é que vai acontecer com ele? A temperatura vai aumentar. Mas o que é que acontece com o corpo em si para que a temperatura dele aumente? Quando você joga calor nesse corpo, os átomos, as moléculas deles, elas ficam mais agitadas, eles vibram com mais intensidade. E essa vibração, essa agitação desses átomos é o que nós chamamos de temperatura, tá bom? Então, se eu jogo calor em um corpo, a temperatura dele aumenta, meço isso com um termômetro. Deixa eu tentar ilustrar isso aqui melhor para você. Suponha, então, que eu tenho dois recipientes, vamos lá, com água, por exemplo. Um onde as moléculas estão menos agitadas e o outro com as moléculas estão mais agitadas. Se eu colocar um termômetro para medir a temperatura desse líquido, que eu estou supondo que é água, ele vai marcar uma temperatura. Aqui, com as moléculas mais agitadas, ele vai marcar uma temperatura maior. Então, o que é que acontece aqui? Eu vou chamar isso aqui, por exemplo, de corpo B, vou colocar aqui, ó, TB, que representa a temperatura de B, e TA, que representa a temperatura de A. Obviamente, o que nós temos aqui é que a temperatura de A é maior que a temperatura de B. Então, quanto mais agitadas estiverem as moléculas de um corpo, maior será a sua temperatura. Então, dessa forma, eu posso definir. Temperatura é a grandeza física que mede o grau de agitação médio de átomos e moléculas. Quanto mais agitados estiver esses átomos e essas moléculas, maior será a sua temperatura. A pergunta que eu fiz no início foi se calor era igual a temperatura e se eles tinham alguma relação entre si. Vamos entender agora. Considere aqui essa fonte de calor e considere, por outro lado, esse cubo de gelo. O que é que vai acontecer? Essa fonte de calor vai fornecer uma energia para o cubo de gelo e o cubo de gelo vai acabar derretendo. Essa energia em trânsito que está sendo fornecida dessa fonte de calor para esse cubo de gelo, essa energia em trânsito nós chamamos de calor, pessoal. Então, calor, na verdade, é uma energia térmica em trânsito que passa do corpo mais quente para o corpo mais frio. Se a temperatura dos dois forem iguais, nós dizemos que esse sistema está em equilíbrio térmico, tá bom? Que não é esse caso nesse momento. Então, qual é a relação entre calor e temperatura? A relação é essa.
um corpo mais quente, tá bom? Com maior temperatura, acaba fornecendo calor a um corpo mais frio. A relação entre calor e temperatura é a seguinte: quando você fornece calor a um corpo, ele aumenta a temperatura. Então existe essa relação direta. Então, se um corpo perde calor, ele diminui a temperatura. Se um corpo recebe calor, ele aumenta a temperatura. Então, pessoal, muito obrigado por ter participado da nossa aula. Não esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal, tá bom? Siga aí então a próxima aula, que vamos continuar falando sobre termologia, e nessa próxima aula nós vamos falar sobre termômetros.